é libertação. Deus percebe que tem famílias necessitando. Obrigado, irmã Andréia. E antes de iniciar aqui, irmãos, até falei com o Paulo ali embaixo, quero aqui ressaltar aqui, tanto libertação em uma única alma, em um grupo, né, de mulheres, como também na casa daquele carcereiro, na casa daquele homem. Pois nós vamos ver nos versos anteriores ao que eu li, que aquela localidade não era alvo da palavra de Deus. Ainda não tinha sido alvo da ministração da palavra de Deus. Então Deus tem uma preocupação. Deus tem uma preocupação quando um coração, quando uma família não tem a sua palavra. Então Deus agora, Ele faz uma obra, realiza uma obra extraordinária, maravilhosa, na vida do apóstolo Paulo, que outrora defendia com unhas e dentes os princípios da lei. Paulo defendendo os princípios da lei, crendo em Deus, acreditando na soberania de Deus. Paulo é alguém que quer que as coisas de Deus vá a sério, leva muito a sério as coisas de Deus. Como alguns daqueles fariseus ali, Paulo, ele defendia com unhas e dentes. Mas Paulo estava com a sua visão focada apenas na lei, no que mandava a lei. Paulo via alguns erros, algumas deficiências no meio do povo, e Paulo ele agia de um modo sanguinário. A palavra diz que certa feita Deus deseja ter um encontro com o apóstolo Paulo, que ainda estava sendo chamado de Saulo. E quando Deus tem um encontro com ele, Deus transforma totalmente a vida daquele homem. A ponto de Deus olhar para ele e dizer assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele olha e diz assim: mas quem tu és para eu estar te perseguindo? Quando Deus fala disso, Deus está falando do povo que é seu, do povo que ele escolheu, do amor que ele tem pelo seu povo, do amor que ele tem pela igreja. Deus ele ama tanto o seu povo, irmãos. Deus ele tem tanto prazer pelo seu povo. E Deus ele prioriza uma coisa chamada família. Deus ele prioriza uma coisa chamada família. Deus ele prioriza um laço chamado casamento. Deus ele prioriza. Porque Deus sabe que dali frutificará. Deus sabe que dali partiu-se princípios. Nós vamos ver quando Deus constitui o homem, Deus percebe e ele sente o desejo e diz: não é bom que o homem fique só. Deus quer construir família. Deus quer construir lares. E o propósito de Deus nesses últimos dias é restauração. Porque o que tem de lá bagunçado, o que tem de lá destruído, o que tem de família, um vai para um canto, outro vai para o outro, e esse não é o prazer de Deus. O prazer de Deus é restaurar a tua casa, restaurar o teu casamento. O prazer de Deus é não que eu esteja dizendo que os irmãos e as irmãs entendem muito bem isso, que esteja com o casamento bagunçado. Mas para os irmãos entender qual é o propósito de Deus e o que estamos vivendo nesses últimos dias. Então Deus ele prioriza um lar, Deus ele prioriza uma família. O prazer de Deus é que todos são bem. A palavra diz que maior do que pedimos e melhor do que pensamos tem um Senhor ao nosso respeito. E isso também se engloba em um laço matrimonial, isso também se engloba e é envolto em um laço familiar. O inimigo nesses últimos dias está agindo para destruir lares, destruir famílias, quebrar laços, destruir comunhões. O inimigo ele está agindo dessa forma. Só que nós vamos ver que Deus tem uma certa pressa com isso. O prazer de Deus é que nenhum de nós viemos a se perder. E Deus sabe que uma família bagunçada, uma aliança quebrada, Deus sabe que é algo mais frágil, mais vulnerável para o inimigo agir, atuar, penetrar, bagunçar. E quando eu digo esse laço, não estou falando apenas em um laço conjugal. Eu estou falando isso em um laço familiar por completo, é filho com pai, pai com filho,
mãe com filho, filho com mãe. O prazer de Deus é que todos nós vamos bem. Por exemplo, quando o Senhor ele compõe aquela parábola ali em Lucas a respeito do filho pródigo, a respeito da dracma perdida, a respeito da centésima ovelha que se perdeu. A palavra diz que o texto começa dizendo que o pastor ele tem 100 ovelhas. E quando uma se perde, ele guarda as 99 e se preocupa em buscar aquela que se perdeu. A palavra diz que uma mulher ela tem 10 dracmas, e quando uma mulher ela perde uma dracma ali, ela procura diligentemente, depressa, imediatamente, procurar que se perdeu, e ela varre, ela arruma a casa, ela organiza para tentar encontrar a dracma que se perde. E de repente ele finaliza a parábola dizendo que um pai tinha 2 filhos. E um dos filhos, que é o mais novo, olha para o pai e diz: pai, a minha idade já chegou meu tempo, agora eu quero conhecer o mundo. Eu preciso que o Senhor me dê metade da minha herança que eu vou sair de casa. O pai pega a herança, entrega na mão do filho. O filho sai pelo mundo afora, gasta tudo que tem. E de repente ele olha, coloca a mão no bolso, conjecturo eu, não tem dinheiro para mais nada. E aí ele agora, o orgulho ainda está no seu coração, ele diz: eu vou procurar um emprego para me manter. Eu não vou voltar para a casa do meu pai. E ali ele procura um emprego, e o único emprego que lhe oferece é cuidar de porcos. Zelador de porcos, tratador de porcos. A palavra diz que o rapaz começa a zelar daqueles porcos, e quando ele tem tanta fome que quando ele deseja se alimentar da comida que ele dava para os porcos, ele foi questionado a respeito. Até isso não deixaram ele comer direito. E aí ele começa a cair em si e entender que na casa do pai era bem melhor. Ele começa a cair em si e entender que viver para o pai é bem melhor. Porque às vezes a gente pensa, irmãos, e quando eu estou falando isso aqui, não digo para os filhos que estão crescendo, que fez 18 anos e quer sair de casa, não, eu digo isso em um contexto geral, e para quem é espiritual entende isso aqui de uma melhor forma. Às vezes a gente olha e diz assim: já vivi bastante tempo, quero provar o que está lá fora. Ou não valoriza o que recebe da parte do pai e quer provar o que o mundo lá fora oferece. Ou está desanimado da forma que vive aqui dentro, e às vezes acha que lá fora um abraço é melhor. Às vezes acha lá fora que os recursos é melhor. Às vezes acha que lá fora vai ser enxergado de uma melhor forma. Só que não, irmãos. Todas as voltas que nós vamos dar, nós vamos sempre parar no caminho que nos leva de volta para a casa do Pai. Só que é uma escolha que devemos fazer. E o rapaz olhou e disse assim: na casa do meu pai eu vivia melhor. Eu vou voltar. E ele começa a conjecturar: eu vou retornar para casa, e quando eu chegar na casa do meu pai, eu vou falar bem assim: pai, primeiramente eu pequei contra o céu, e depois pequei contra ti. E se possível aí, o Senhor me aceitar de volta. Porque o menino entendia, irmãos, que na casa do seu pai até os funcionários estavam vivendo bem melhor do que ele lá fora. E às vezes a gente aqui dentro somos tratados como filhos. Às vezes não, nós somos tratados como filhos. A palavra diz que nós somos co-herdeiros de uma promessa. Então nós somos tratados como filhos. E às vezes a gente acha que lá fora vai ser melhor. Às vezes a gente acha que o que nos oferece lá fora é melhor. Às vezes a gente acha que viver um pouco lá fora vai ser melhor. Só que não. Mas o Senhor prioriza a comum relação entre um pai e um filho.
E quando ele conta esta parábola aqui, ele está apontando para a sua igreja. Ele está demonstrando o seu amor. Ele está dizendo quantos braços deles estão abertos para mim, para te receber. E de repente o filho agora olha para o pai e diz assim: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Se o Senhor puder me receber de volta, eu vou trabalhar agora. Eu vou fazer. A palavra diz, irmãos, que o rapaz ali, ele começa a conjecturar. E ele chega a um ponto de entender que na casa do pai é bem melhor. E o pensamento do menino está curto a respeito do amor do pai, que quando ele chega, a palavra diz que o pai o avista de longe e abre os braços para te receber. Quando ele pensa que vai ser tratado como um dos funcionários, o pai olha para os seus e diz assim: prepara uma festa, calce como sandália, dê um anel. Então o pai honra de todas as formas. O prazer de Deus é esse, querido. O prazer de Deus é te honrar, o prazer de Deus é te abençoar, o prazer de Deus é prosperar os teus caminhos. O prazer de Deus é esse. Será que é o microfone, Lu? Deixa eu trocar o microfone aqui. Não. Me dá a pilha do daqui. Não mexe no cabo do som, não. Peraí. Não mexe no cabo do som. O prazer de Deus, irmãos, é que todos nós vai bem. Deus, ele quer restaurar. Deus, ele quer nos levar de volta a um lugar de comunhão. Deus, ele quer abençoar a sua igreja de forma sobrenatural. E às vezes nós não entendemos isso. E a palavra diz que Deus agora pega Paulo, leva Paulo, estou falando isso aqui para os irmãos entender o quão Deus preza por um bom relacionamento com os seus filhos. O quão Deus preza por um bom relacionamento familiar. O quão Deus preza por restaurar aquilo que foi rompido. Talvez você olhe e diz assim: Breno, minha aliança está quebrada. A irmã leu aqui que Deus determinou, olha, vocês vão para o cativeiro, mas vai chegar um dia que vocês vão voltar alegre e satisfeito para a sua pátria novamente. A palavra diz que Deus pega Paulo já tinha ido em uma viagem, só que pega Paulo, leva Paulo em uma viagem onde Paulo vai para a Europa. Quando Paulo chega na Europa, diz a palavra que ele começa a sair por alguns lugares para anunciar o evangelho. E quando Paulo chega em um local chamado Betínia, diz a palavra que Deus tem tanta pressa, irmãos. Isso aqui é eu chegando a um ponto de conjecturar. Deus tem tanta pressa. A prioridade de Deus é tão tanta que Paulo vai ao lugar certo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo impede Paulo anunciar o evangelho em Betínia. Aí você me pergunta: Breno, Deus não prioriza almas? Por que é que Deus está impedindo Paulo anunciar o evangelho? É que Deus tem pressa, querido. E quando Deus tem pressa em uma alma, quando Deus tem pressa na minha, na tua vida, Deus ele vai priorizar. Deus ele vai colocar aquilo como um ponto de prioridade. Aí você diz assim: o lugar que Paulo não foi pregar. A Bíblia diz que mais tarde Deus enviou Pedro em Betínia para anunciar o evangelho. Então, no lugar onde Paulo não foi, Deus enviou Pedro mais tarde. Mas aquele lugar não ficou sem a palavra. O problema ali era que Deus queria uma urgência de Paulo na vida de alguém que estava sofrendo. A Bíblia diz que Paulo ele está dormindo de noite, pois agora o Espírito Santo impediu ele de pregar. E quando o Espírito Santo impede Paulo de pregar, Paulo tem algo que nós precisamos nos últimos dias buscar. A palavra diz que Paulo tem discernimento para entender bem quando o Espírito Santo fala no seu ouvido. E diz: Paulo, o lugar da necessidade não é aí, meu filho. Tem alguém clamando por socorro. E a igreja no século, agora estamos vivendo, precisa se despertar para isso.
socorro. E a urgência de Deus é que nós vamos de encontro a esta alma. Só que às vezes nós perdemos muito tempo com coisas ou com afazeres fora do contexto de Deus e se esquecemos das almas que estão clamando por socorro. A Bíblia diz que Paulo tem discernimento para entender bem o propósito de Deus. Paulo deixa de pregar em Betínia, mais tarde Pedro vai e prega. Aquele lugar não ficou sem o evangelho. Pedro pregou lá depois. E Paulo agora está dormindo, de repente de madrugada, uma voz fala no ouvido de Paulo: passa por Macedônia e nos ajuda. Ajuda-nos. Tem alguém clamando por socorro e a igreja está dormindo. Tem almas clamando por socorro e a igreja está dispersa. Só que nós precisamos, como militante de uma fé firmada em Cristo Jesus, acordar, despertar, entender o propósito de Deus. A palavra diz que Paulo conclui, e quando Paulo acaba de ouvir a voz, diz a Bíblia, concluiu Paulo que o Espírito Santo lhe chamava para uma grande obra. Às vezes uma família, querido, você pensa que não, é uma grande obra que Deus te ortogou para fazer. Às vezes uma única alma é uma grande obra que Deus te ortogou para fazer. A palavra diz que o apóstolo Paulo se levanta bem cedo e vai. Quando Paulo chega e atraca no posto de Filipos, diz a Bíblia que Paulo, a primeira missão dele é na casa da mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Lídia abre as portas da sua casa para Paulo, para ser alvo da primeira igreja na Europa. A palavra diz que Paulo ali anuncia o evangelho. Lídia abre a sua casa como se fosse um ponto de pregação. Todos os dias Paulo acompanhava aquele grupo de mulheres na beira do rio. E Deus faz uma obra extraordinária. É propósito, é propósito. A palavra diz, irmãos, que segue Paulo todos os dias, indo e voltando, orando ao Senhor com as mulheres na beira do rio. De repente uma jovem está te acompanhando, porque a primeira ação do adversário, quando você começar a se movimentar, é tentar te confundir. A primeira ação do inimigo, quando você se movimentar, é tentar te confundir. Não está acontecendo nada. Mas quando você disser assim, eu vou me levantar e vou começar a realizar, vou aceitar o propósito de Deus, vou começar a fazer para o Senhor, o inimigo vai tentar te confundir. Quando você se levantar para fazer a obra, o inimigo vai tentar te confundir. Quando você se prontificar, o inimigo vai tentar te confundir. A palavra diz que uma jovem se levanta e acompanha Paulo. Todo dia que Paulo vai para a oração, Paulo recebe um elogio. Estes homens que nos anunciam o evangelho são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Ei, quem não gosta? Quem não gosta de ter o ego massageado? Quem não gosta de receber um elogio? Às vezes a gente sai até triste quando nós não somos elogiados, sim ou não? Às vezes a gente ficamos até triste quando alguém não reconhece o nosso mérito, sim ou não? Mas quando se trata da obra de Deus, vigia com os elogios que tu recebes. Espiritualmente falando, toma cuidado com os elogios que tu está recebendo. Vigia. A palavra diz que Paulo todo dia vai para a oração. E todos os dias a jovem diz, esses homens que nos anunciam o evangelho são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. O inimigo quer confundir Paulo. Breno, me explica isso direito. A palavra diz que essa jovem, irmãos, a fama que corre daquela jovem ali é que ela revela tudo o que acontece na vida das pessoas. A fama que acontece ali é que ela revela tudo. Só que a Bíblia diz que o adversário da nossa alma, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo nos tragar vivo. Quando o inimigo ele se apresenta a Jó no meio dos anjos que estava para se prontificar diante de Deus, Deus diz, de onde vem Satanás?
Ele diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Deus olha para Satanás e diz, viste meu servo Jó? Homem íntegro, sincero, temente, se desvia do mal. Satanás disse assim, eu vi, sim, eu observo Jó. Pois é, Jó é fiel. Aí Satanás diz assim, Jó só é fiel, porque o Senhor elastrou as tendas de Jó, deu riqueza a Jó, prosperou os caminhos de Jó. Então observa que tudo que Jó possui, Satanás estava de olho. Observa que todas as atitudes de Jó, Satanás estava de olho. Então Satanás consegue usar alguém para dizer aquilo que você fez por hoje à tarde. Satanás consegue usar alguém para dizer as suas atitudes. Satanás consegue usar alguém para dizer aquilo que você fez. O que Satanás não consegue é falar o desejo que está no teu coração. É aquilo que só a tua alma e o teu espírito conseguem comunicar com Deus. Então, se aquela jovem tinha poder de revelar alguma coisa com espírito de adivinhação, ela falava aquilo que o inimigo já tinha visualizado. A palavra diz que Paulo, entendendo que aquilo não era normal, Paulo entendia que o espírito imundo estava naquela jovem. E Paulo vira para trás e diz assim, chega. Porque todo dia, irmãos, o elogio é o mesmo. É todo dia. Opa! Você está cantando, às vezes você está cantando, a sua alma está gritando. E alguém olha para você e diz assim, você está ótimo. Às vezes você está andando fora da direção de Deus. Aí alguém, sem a direção do Espírito Santo, diz, continua do jeito que está, que Deus está se agradando. Às vezes você está fazendo tudo ao contrário do que Deus mandou. E isso acontece até daqui de cima para ir para baixo. Deus está se agradando. Continua. Aí alguém sem maturidade continua no erro. Persiste no erro. Continua na falha. Dizendo, opa, o pregador falou que Deus está se agradando. Eu vou continuar. Só que Paulo tem nojo da ação do adversário. Paulo, ele volta para trás e expulsa aquele espírito maligno. E a Bíblia diz que os senhores daquela jovem ficou com ódio de Paulo. Ele pega Paulo e Silas, leva em praça pública e começa a chicotear. E para os irmãos ter certeza de que eu falei que o evangelho não era anunciado naquele lugar, ele diz, esses dois homens aqui estão sendo acoitados, estão apanhando, porque pregam um costume que não é lícito no nosso meio. Sabe o que o inimigo quer? O inimigo não quer que você pregue no território dele. O inimigo está tentando fazer a igreja errar o alvo, porque o inimigo não quer que a igreja pregue no território dele. Esse é o prazer do diabo. O diabo não quer que você pregue para uma alma que está com uma legião. O inimigo não quer que você anuncie o evangelho para uma alma que está possessa. O inimigo não quer isso. Mas com jejum e oração, Deus vai te dar direção para expulsar demônios. Deus vai te dar direção para pregar para as pessoas. Deus vai te dar direção para você agir com prioridade. E a prioridade de Deus aqui, irmãos, é alma, é alma, é alma e alma. Às vezes a gente prioriza tanta coisa. Mas quando o assunto é alma, quando o assunto é de buscar alguém, quando o assunto é nos esforçar por uma alma, nós estamos dormindo, nós estamos cansados, nós não queremos, nós não vamos, é tanto empecilho. Só que Deus está despertando a igreja. Cada mensagem, irmãos, é um despertar de Deus. A palavra diz que Paulo e Silas estão apanhando porque uma jovem está liberta. Uma alma está liberta e Paulo e Silas estão sofrendo. Só que Paulo entende o propósito de Deus e Paulo o apanha calado. A Bíblia diz que Paulo agora ele é levado. Só que calma aí.
que o propósito central de Deus ainda não chegou. Isso aqui é só consequência de quem está na direção, irmão. Porque quando nós andamos em direção por onde nós passamos, irmão, algo diferente vai acontecer. Esses dias o jovem chegou lá, nós estávamos em uma obra na Aceló, e quando nós estávamos em uma obra lá na Aceló, lá no elevador do gasômetro, lá em cima, dá para ver a Vitória toda, o Espírito Santo por completo. E a gente estava lá em cima, de repente o inimigo falou na voz de um dos nossos colegas: pula daí de cima, lança-te daí para baixo. E ele falou assim: Breno, a voz que eu ouvia é: ninguém gosta de você, ninguém te dá valor, tua família te abandonou. E aí conversamos ali, e aí pedimos para que ele saísse da Aceló e fosse para a Vale, porque na Vale os obstáculos lá são mais baixos, ou praticamente nós trabalhamos no chão. Mas o propósito do diabo é destruir almas. E se não tem alguém ali, irmãos? E às vezes a gente não entende, porque o inimigo está tentando oprimir, o inimigo está tentando botar depressão, o inimigo está sufocando. E chega um tempo que isso não é frescura, irmãos. Isso não é frescura. Chega um tempo que a pessoa não aguenta. Chega um tempo porque ela não tem um suporte, ela não tem um socorro. Quem está do lado não entende. E a pessoa está tão sufocada ali, a mente está tão cheia que a pessoa acaba fazendo um desastre. Isso é opressão do maligno. Mas enquanto a igreja estiver orando, enquanto tiver crente com discernimento, Satanás não vai ter território nestas vidas. Precisamos nos despertar, irmãos. As almas estão gritando por socorro aí fora. A palavra diz que Paulo ele é levado depois que sofre por ajudar uma alma a se libertar. Paulo é levado para o cárcere. E aqui começa a cumprir o propósito da voz que Paulo ouve. Passa por Macedônia e ajuda-nos. A palavra diz que preso com as mãos no tronco, os pés, Paulo começa a louvar, Silas começa a orar, e de repente algo diferente acontece. Porque quanto mais, irmãos, quanto mais nós adentrarmos no território do inimigo, ele vai tentar contra nossas vidas. E aí é um ponto central para você entender que o que está acontecendo contigo não é normal. Você tem que levar isso para o espiritual. Você tem que levar isso para cima, entregar nas mãos de Deus, pedir socorro a Deus, ajuda a Deus, discernimento a Deus. Porque você vai acabar entendendo que essa luta é com o vizinho do lado. Você entrou no território do inimigo, e aí o inimigo vai tentar contra a tua vida, e você vai pensar que o problema é com o teu esposo, vai pensar que o problema é com a tua mulher, vai pensar que o problema é com o teu filho, só que não, o problema não é com o vizinho do lado, o problema não é com carne, não é com sangue. Paulo diz que o problema é com as hostes da maldade. Paulo diz que as nossas lutas não é contra a carne, nem contra sangue. Paulo diz que as nossas lutas, elas são vencidas espiritualmente. Você precisa entender isso. E para você vencer isso, você tem que ir para a oração. Esse problema que está... Outrora você não vivia isso. Isso está tentando te matar, está tentando te sufocar. E você precisa entender que isso é espiritual. Só Deus para te dar vitória. Só que Deus quer te ouvir, Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer que você se esforce, Deus está esperando você clamar para Ele entrar com providência. Paulo clama, Breno, Deus não podia livrar Paulo e exterminar aquela cidade, podia. Só que Deus falou, a partir do momento que você aceitar, viver para mim, você vai sofrer as minhas marcas. Para alguém que ama fazer a obra. A Bíblia diz que quando ele apanha, ele está calado. Mas quando ele pisa os pés dentro do cárcere, ele vai para o joelho e começa a orar. Silas começa a cantar.
Veio um terremoto de Deus, porque na natureza Deus manda. Veio um terremoto, um fenômeno da natureza, abalou os cárceres da prisão e as portas de todos se abriram. Quando as portas de todos se abrem, irmãos, Roma tem um decreto. Aquela localidade tem um decreto. Qual é o decreto? Se o carcereiro deixa qualquer um preso fugir, o carcereiro morre. E não só o carcereiro, toda a sua família morre. Aquele homem deveria assistir a sua família ser decapitada. Imagine um pai, por falhar no emprego, ver o seu filho perder a cabeça. Imagine um esposo, por falhar no seu emprego, ver a sua esposa sendo decapitada. Depois ele sendo morto a fio de espada. Esse homem não quer enxergar isso. Quando ele vê as prisões abertas, a Bíblia diz que ele pega a espada para se matar. Porque o carcereiro entendia que todos tinham fugido ali. Diz a Bíblia, irmãos, que quando Paulo percebe que o homem quer se matar, porque o homem estava pensando que todos os presos fugiam, Paulo dá um brado e diz: não te faça nenhum mal. Não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. O que Deus está querendo nesses últimos dias, querido, é alguém que se prontifique em meio a um caos. O mundo está para viver um caos terrível. E Deus quer que a igreja se prontifique. Deus quer uma igreja que sinalize salvação. A Bíblia diz, o negócio está tão feio, irmãos. A Bíblia diz que Paulo não precisou falar nada. O homem pulou dentro da prisão depois disso. Apenas com uma atitude de Paulo em dizer: todos aqui estamos. Paulo sinalizou: ei, ainda não é a hora. O que Deus quer é que a igreja seja um ponto de sinalização para as almas que estão lá fora. Ei, aqui tem salvação. E quando eu digo aqui, irmãos, eu não estou dizendo dentro de quatro paredes, não. Eu estou dizendo, é o Deus que tu serve, alguém lá fora tem que conhecer também. O Deus que tu serve, jovem, alguém lá fora tem que conhecer. Tua sala tem que conhecer. Teu emprego tem que conhecer. O lugar onde tu frequenta tem que conhecer o Deus que tu serve. A Bíblia diz que o carcereiro salta dentro pedindo misericórdia. E ele percebe que aqueles homens têm algo diferente. E ele diz: o que eu faço para ser salvo? Paulo não fez nada, só teve uma atitude. É só de uma atitude que precisamos para alguém ver salvação. É só de uma atitude que a igreja precisa ter para alguém ver salvação. Alguém tem o mesmo desejo. A Bíblia diz, irmãos, que aquele carcereiro, Paulo diz para ele: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E de repente, aquele homem pega Paulo e Silas, tira-os para fora da prisão e começa a lavar o seu sangue, limpar a sua ferida. E agora o decreto muda. Uma carta chegou lá. O carcereiro era para morrer. A carta de morte era para ser do carcereiro. Só que parece que enquanto o carcereiro aceita o propósito de Deus, ele acredita no Senhor Jesus, e ele começa a cuidar das feridas, o decreto muda. A carta que chega agora é: liberta estes homens. Liberta estes homens. Liberta estes homens. Eles não sabiam que as prisões foram abertas. Eles não sabiam que Paulo já estava liberto. Eles não sabiam que Paulo já estava solto. Mas a carta chegou lá: liberta estes homens. Sabe por quê, querido? Porque enquanto a igreja se prontificar e cuidar do que é de Deus, fica tranquilo, que Deus ele vai cuidar de tudo. O carcereiro se prontifica e começa a cuidar do que é de Deus. E a Bíblia diz que agora Deus está cuidando. Deus está cuidando daquele homem. E quando Paulo abre a boca dentro daquela casa, irmãos, o Espírito Santo de Deus desceu. E aonde não tinha sido pregada a palavra, teve
teve almas batizadas, teve família batizada, e Deus realiza uma grande obra. Talvez a grande obra que alguém um dia falou que você se realizaria, talvez é só uma única alma que está te esperando. Às vezes Deus promete, através de você, meu filho, eu vou realizar uma grande obra. Irmãos, nós precisamos despertar. Paulo entendeu o propósito de Deus. E Lídia e aquelas mulheres foram impactadas com o Espírito Santo. Surgiu a primeira igreja na Europa. Paulo entendeu o propósito de Deus e uma jovem foi liberta. Paulo entendeu o propósito de Deus e uma família foi batizada, foi transformada, foi renovada, aceitou Jesus. Ou nós aceitamos o propósito de Deus, ou alguém vai continuar perecendo. Ou nós aceitamos. Breno me prova isso. Todos os dias o mordomo daquela rainha ia para o culto em Jerusalém. Todos os dias ele participava da leitura da palavra. Só que ele não entende nada do que o pastor prega. Ele não entende nada do que o irmão lê. A Bíblia diz que o Espírito Santo falou: Felipe, vamos comigo no deserto. O Breno, o Espírito Santo não podia colocar sabedoria na mente daquele homem. Podia. Só que a obra redentora do Espírito Santo tem que ser realizada através da minha e da tua vida. Essa é a forma de Deus envergonhar Satanás. Mostrando que através de mim e de você, almas também são libertas. Filipe vai para o deserto, e quando Filipe vai para o deserto, Filipe percebe que o homem está lendo o texto do profeta Isaías, mas não entende nada. E a Bíblia diz que Filipe diz: tu está entendendo o que tu está lendo? E o homem diz: como eu posso entender se ninguém me ensina? Pegou não? Vou te explicar melhor. Enquanto você não parar e aceitar o chamado de Deus, aceitar o propósito de Deus na sua vida, querido, alguém vai continuar leigo a respeito de Deus. Porque para você estar aqui hoje, alguém pregou para você. Para você ter esse entendimento, alguém te ensinou. Só que tem alguém fora, tem alguém morando dentro da tua casa, tem alguém do teu lado, que não está conseguindo discernir bem. Deus está dizendo: desperta! E a Bíblia diz que Filipe explica o texto que ele está lendo. Quando o pensamento do homem começa a abrir a respeito de Deus, ele diz assim: Filipe, eu estou entendendo tudo. O que me impede de eu ser batizado? Filipe, nada. Precisamos se despertar, irmãos. Ou alguém vai continuar errando, ou alguém vai continuar na falha, ou alguém vai continuar sofrendo. Porque Deus quer te enviar no lugar do socorro, onde estão clamando, onde estão necessitando. E a alma, o mundo aí fora, a sociedade está gritando por socorro. Se coloque de pé, por gentileza. A igreja precisa se despertar. Oh, aleluia! Espírito Santo. Pai, eu quero apresentar o teu povo, meu Pai, em tuas mãos, Senhor. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, para que possamos discernir bem, Senhor, a tua voz. Ajuda-nos, ó Pai, a desenvolver o nosso propósito ao qual o Senhor nos confiou. Que teu Espírito Santo guie cada um dos teus filhos que aqui está, Senhor. E que eles possam viver, meu Pai, na destra da tua justiça, na direção do Senhor. E que o teu nome seja glorificado, exaltado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero, irmãos, fazer uma pergunta aos amados.
Se no nosso meio, alguém que ouviu a palavra está afastado, ouviu a palavra, está cabisbaixo. Breno, eu quero uma oração porque vem aqui à frente. Está afastado, quer refazer a aliança. Se sente fraco, vem aqui à frente para a gente orar específico com você. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos amados. Que Deus em Cristo Jesus conceda a oportunidade aos amados. E que o nome de Jesus seja glorificado e boa palavra para quem vive. Amém, irmãos? Palavra abençoada. Aleluia, muito obrigado. Nosso presbítero também nasceu para uma importância algo que chama a atenção quando nosso presbítero menciona os pontos citados no meio da mensagem, quando Paulo fez o propósito de Deus. Nós entendemos o propósito de Deus. Entendeu o propósito de Deus? Aleluia! Para a minha vida. Qual é o maior e importante propósito de Deus para a nossa vida? Um outro ponto de detalhe que eu dizer que você separa, Atos 8, 26 ao 40. Aleluia, Deus! O Espírito cita o cacique do mordomo da rainha de Etíope, quando ele voltava para Jerusalém. E ele tem a oportunidade ele tem a oportunidade de discipular uma pessoa, ou ser discipulado através de Deus. Ele foi o canal de discipulador daquele homem. Nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, fomos salvos para o propósito do propósito. Nós, como presbítero dentro do propõe da sua pergunta, nós temos falado desta palavra, eu quero simplificar, parafrasear o que foi dito. Nós temos discipulado aqui, quando a meditar. Terça-feira, nós temos estudo bíblico, culto com doutrina. Terça-feira, pode. Terça-feira, voltou. Terça-feira, temos que estar com uma responsabilidade da administração do estudo do nosso presbítero Pedro Silva. Quarta-feira, temos oração. A partir de 19h30, o estudo também a partir de 19h30. Quinta-feira, continuamos com a campanha. Sexta, a partir de 19h30. Sexta-feira, a oração dos jovens, de 8h30 a 9h30. Sexta-feira, temos oração dos jovens, a partir de 8h30 até as 20h30. 20h30, 20h30. Não, perdão, de 20. Perdão, irmãos. Porque os jovens almoçam trabalhando e já chega tarde, não pode vir, né? Aí a gente estendeu o horário da oração dos jovens de 8 às 21. Amém? Só por esse motivo, para os irmãos poderem, os jovens poderem participar, para todos estão aqui, para a gente orar junto ao Senhor. E domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical. Se nós estivermos aqui, nós teremos a escola bíblica dominical. Amém? Amém. Os irmãos que não tomaram a ceia do Senhor, nós convidamos aos amados irmãos que não tiveram oportunidade para estarmos lá na sala, os irmãos participarem. Amém? Amém. Nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor por mais esse culto, mais uma palavra abençoada que o Senhor nos deu. Queremos mais uma vez agradecer a vocês pelo nosso irmão, que Deus continue abençoando. Peço, irmãos, coloquem o pé, por favor, e estaremos orando ao Senhor. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nesta noite, mais uma vez, nessa oportunidade, nós te agradecemos. Te agradecemos por tudo que aconteceu durante esse período em que nós estamos aqui, Senhor.
pelos hinos cantados, pelos testemunhos e pela palavra pregada, Senhor. Que esta palavra, tudo que foi falado nesta noite, o nosso coração esteja aberto para meditarmos durante esta semana. É o que nós pedimos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, nós pedimos e cremos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.